Se a sexta-feira é considerada por muitos como um dia de azar, a gente pode falar que a quaresma é um momento onde lendas do folclore e espíritos estão mais por aí. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E hoje eu decidi trazer mais um vídeo de relatos de vocês, relatos dos inscritos, porque já faz algum tempo que a gente não fala sobre isso, a gente não conta os relatos que vocês mandam. Sem contar que eu vi um vídeo sobre a quaresma lá no canal do Dan Pires, inclusive vão assistir o vídeo dele que tá muito bom também, e aí eu decidi trazer esse tema pros relatos, porque eu já tava com alguns ali no e-mail, mas achei que a gente tá no momento propício pra falar sobre isso, e uma coisa bem brasileira assim, então acho bem interessante essas superstições. Também queria mencionar aqui pra vocês que eu sei que tem muita gente me pedindo pra fazer um vídeo sobre o caso da Vitória, que eu sei que tem muita gente acompanhando. Eu já fiz um vídeo curto falando sobre o caso, mas no meu próprio vídeo curto, eu não sei se vocês lembram que eu comentei que era tudo supostamente, porque ainda tava numa fase ali de investigação que muita coisa poderia mudar. E é por isso que eu não gosto de falar dos casos quando eles estão acontecendo. Quem tá acompanhando também deve ter visto que nos últimos dias a gente teve uma grande reviravolta nesse caso, porque antes estava todo mundo acreditando que tinha algum envolvimento do ex-namorado dela com o ex-ficante, mas agora a investigação tá indo pra uma linha de ter um stalker ali, o Michael que foi preso, de repente, ser uma pessoa que já tava perseguindo a Vitória há algum tempo. É óbvio que a gente não exclui outros suspeitos, né? Mas a gente precisa esperar o fim do inquérito, o fim dessa investigação, pra gente ter informações mais concretas, porque nessa hora tudo muda muito. E eu acho que a mídia também tem que tomar muito cuidado quando os casos estão se desenvolvendo, pra não atrapalhar a investigação, né, gente? Teve várias coisas ali que eu fui muito contra, colocarem o pai dela como suspeito. Eu não consigo imaginar a dor dele de ter perdido a filha de uma forma tão bárbara e aí de repente ele tá nas manchetes como suspeito, assim, surreal. Então eu gosto de ter esse cuidado, mas assim que o inquérito encerrar, eu vou trazer um vídeo mais completo aqui, falando sobre tudo pra quem tá por fora do assunto. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Bom, como vocês sabem, o período da quaresma é um período de 40 dias até a gente chegar na Páscoa. E ele começa a contar a partir da quarta-feira de cinzas. A quaresma também é um período onde muitas pessoas fazem promessas, elas fazem pedidos, de repente elas deixam de comer alguma coisa ali que elas gostam muito, com o intuito do pedido delas se realizar depois. Então, tem muita coisa envolvida, mas tem pessoas, muitas pessoas inclusive, que acreditam que também é um período mais místico, que talvez o véu que separa a gente do sobrenatural tá um pouco mais fino, e aí muitas pessoas têm algumas experiências sobrenaturais que não tem no período normal fora da quaresma. Primeiro eu quero saber, vocês acreditam nisso? Vocês têm experiências que vocês passaram na quaresma? E eu não sei vocês, mas parece que as pessoas que moram em sítios, perto de matas, esse tipo de coisa, que são as pessoas que têm as histórias mais assustadoras. A minha avó, o meu avô, eles tinham histórias bizarras e eu já contei pra vocês até a história da minha mãe. E muitos dos relatos que eu recebi são de pessoas que estão em lugares assim. E muitas dessas pessoas no interior diziam que ensinaram pra elas que durante a quaresma o diabo estava solto. E ele estava solto pra tentar as pobres almas penitentes. E pior ainda, muitos acreditavam que o Saci também estava solto. Nesse vídeo tem alguns relatos que são bem curtos, mas eu quis deixar porque falam muito sobre folclore e eu achei muito interessante. Então, o primeiro relato que a gente tem hoje é de um cara chamado Rafael Vasconcelos. O relato é de 2014, quando o Rafael disse que saiu da casa dos pais dele e foi para fazer um projeto de serviço voluntário. Ele saiu de Alagoas e foi para o Rio Grande do Sul, onde ele foi morar na cidade chamada Santa Rosa. Ele morava em um apartamento alugado com outros 3 rapazes, todos eles com mais ou menos 19 anos. E ele disse que assim que ele mudou para o local, ele sentiu uma energia um pouco estranha. Inclusive, nos primeiros dias, ele ouviu relatos dos outros garotos sobre coisas que aconteciam naquele apartamento, mas ele não deu muita bola. Um detalhe muito importante é que o apartamento ficava sob uma igreja que tinha cultos de expulsão de demônios. Assim, eu acho que esse detalhe é bem importante, né, quando você vai escolher um lugar para morar. Ele disse que isso o incomodava, além de que objetos ficavam desaparecendo e reaparecendo em outros lugares, e ele também ouvia barulhos estranhos.
De acordo com ele, no período da quaresma, as coisas ficaram mais intensas. Então, objetos começavam a se mover sozinhos, ventiladores começavam a funcionar fora da tomada, sem contar com mais barulhos estranhos e também vozes. Ele disse que o clima, com o passar dos dias, começou a ficar cada vez mais intenso. Eles não sabiam o que era verdade e o que era um delírio coletivo. Ele disse que uma sombra pairava no ar e que muitas vezes ele se deparou com sombras em formatos de pessoas observando-os. E todos os dias eram as mesmas coisas: nossos objetos que sumiam, os móveis que trocavam de lugar sozinhos, as risadas assustadoras que se ouviam, os passos durante a madrugada. Cada dia que a gente passava ali parecia um inferno. Além disso, ele disse que essas manifestações começaram a afetar o convívio entre eles. Um convívio que era pacífico antes, mas depois começou a ficar cheio de brigas. Acho que esse detalhe é muito importante porque a gente sempre vê nesses casos sobrenaturais que é assim que começa uma manifestação, começa a causar uma discórdia ali entre os presentes. Talvez um acreditasse no que estava acontecendo, talvez o outro não, isso gerasse brigas, o clima fica mais pesado, a energia fica estranha. Ele disse que o auge foi um dia em que todos eles estavam com os nervos à flor da pele e eles acabaram discutindo. Uma das portas do apartamento se abriu e fechou de forma violenta. Assustados, todos eles foram para o mesmo cômodo. E aí as cadeiras começaram a se mover. Ele disse que um pote de prendedores de roupa voou pela sala, espalhando todo o conteúdo. Eles decidiram sair da casa para tomar um ar e quando eles estavam lá fora, as manifestações continuaram. Inclusive ele disse que tinha um portão ali que nunca abria e que pesava uns 150 quilos, que abriu sozinho e fechou. Ele falou que o barulho foi ensurdecedor e depois dessa noite, ficar naquele apartamento era insuportável. Depois de algum tempo, todos se mudaram dali. O Rafael mandou uma foto atual do prédio, mas eu tô em dúvida se eu deveria compartilhar ou não, né? Porque, enfim, provavelmente esse prédio é de alguém e eu não quero ser processada. O segundo relato é do André Ribeiro. O relato que ele enviou é de quando ele tinha 6, 7 anos de idade. Ele disse que eles estavam bem próximos da Páscoa e ele morava em um sobrado onde a sacada era possível ver a rua. Ele morava lá junto com os pais e os irmãos mais novos. Ele também disse que ele nunca foi muito de sonhar ou de ter pesadelos. Em uma noite, ele acordou sozinho, ouvindo passos na rua. Então ele foi checar e ele viu como se fosse um exército, uma multidão andando. Ele nunca tinha visto nada parecido, então ele fechou a janela da sacada e foi no banheiro. Quando ele saiu do quarto, ele notou que a porta do banheiro estava aberta. A luz também estava acesa e tinha uma mão saindo da fresta da porta. Era uma mão preta com dedos compridos e unhas que pareciam garras. Assim que ele olhou, ele disse que a mão voltou para dentro do banheiro. Na hora, muito assustado, ele gritou e chamou o pai, que acordou e foi perguntar o que estava acontecendo. Então ele contou o que ele tinha visto tanto na rua quanto dentro do banheiro, e o pai foi checar o banheiro, foi checar a sacada, mas ele não viu nada. O André disse que o mais estranho é que ele estava acordado o tempo todo. Ele disse que não parecia um sonho, até porque o pai dele também lembrava desse acontecimento, dele ter acordado e o do filho pedindo ajuda. Ele disse que a ficha dele só caiu que era durante a quaresma porque ele estava vendo o vídeo do Dampiri sobre isso e ele lembrou que foi nesse mesmo momento. Ele disse que ele é zero religioso, mas que até hoje ele lembra desse momento como se fosse ontem. A próxima história é da Júlia Santiago. Ela disse que ela nunca achou as histórias de assombração assustadoras, até acontecer com ela. Ela disse que mora sozinha há bastante tempo e ela nunca chegou a ver espíritos ou até mesmo senti-los, mas isso mudou recentemente. Ela disse que ela vem se sentindo observada e ela achava que era coisa da cabeça dela, mas não era. No dia 8 de março, às 10h09 da noite, ela estava se preparando para dormir. Ela desligou as luzes como ela sempre faz, mas aí ela sentiu um arrepio na nuca. Era uma coisa bem estranha mesmo, e quando ela se virou, ela viu uma figura alta e escura parecendo fumaça. Ela estava encarando ela, mas não se movia e nem tentava fazer nada. Ela disse que não teve reação, ela só começou a rezar porque a família dela é bem religiosa, e logo depois essa criatura sumiu. Ela disse que desde esse dia ela não consegue mais apagar as luzes para dormir. O Miguel Vilar contou uma história que ele disse que ia contar no dia que ele estava presencial no meu podcast. Inclusive, muito obrigada
culpada por ter ido. Teve um momento ali no episódio que a gente deixou para relatos do público que estavam assistindo. Então cada um levantava a mão ali e podia contar um relato. Ele disse que ele ficou com vergonha de contar o relato dele no dia, então ele mandou por e-mail. Ele disse que tudo aconteceu em 2024, quando ele estava morando em um apartamento no centro de São Paulo. A avó dele sempre dizia que durante a quaresma era para evitar sair durante a noite, mas ele tinha uma festa para ir. Ele chegou na festa por volta de meia-noite e a festa iria acabar ali pelas 5 da manhã. Assim que ele entrou no prédio e foi pegar o elevador, ele notou que o prédio parecia vazio demais. Mas ele não se importou muito com isso, porque ele pensou que era só por conta do horário. Assim que ele entrou no elevador, uma outra pessoa entrou junto com ele. E ele disse que ele costuma ser um pouco antissocial e não cumprimentar as pessoas. Então ele estava com a cabeça baixa, olhando para o celular, e aí ele só viu alguém entrar de relance. Quando o elevador chegou no andar que ele precisava descer, ele saiu, mas ele olhou para trás e não tinha ninguém lá dentro. Mas ele também não ligou muito para isso, ele achou que ele só teve a impressão de que alguém tinha entrado, ou até mesmo talvez ele pensou que ele estava com muito sono. Então ele chegou na festa, encontrou os amigos e ele disse que ele e os amigos dele gostam muito dessas coisas de terror, então eles começaram a falar sobre coisas que já tinham acontecido naquele prédio. E não sei se vocês sabem, mas tem várias histórias um pouco assustadoras sobre edifícios aqui no centro de São Paulo. E aí o Miguel teve vontade de contar o que ele tinha visto no elevador, só que ele achou que era bobeira. Aí a conversa continuou, ele disse que ele costuma não beber nessas festas, e aí deu 3 horas da manhã, ele decidiu que ele queria ir para casa. Não tinha nenhum Uber aceitando a corrida naquele horário, e também os ônibus não estavam passando. Como ele não morava tão longe, ele decidiu voltar a pé. De acordo com ele, quando eu fui caminhando, eu vi algo que eu não sei explicar. Primeiro, fazia um som como de um animal, e eu fiquei completamente paralisado. Era algo como uma pessoa muito doente, muito magra e alta, com os cabelos muito longos e negros, e andava curvada. Não falava, mas eu ouvi um granido. Ele disse que essa figura estava encostada em uma parede bem na frente de onde ele deveria passar. Só que ele congelou. Ele não conseguiu andar e ele deu meia volta. Ele disse que aquela figura foi seguindo ele até ele chegar na casa dele. Ele disse que não chegou a ver o rosto daquilo e ele agradece muito porque ele acredita que aquilo ia assombrá-lo pelo resto da vida. Eu tenho um comentário sobre esse relato porque eu não sei exatamente qual é o prédio que tinha essa festa, mas tem um prédio aqui em São Paulo que é considerado assombrado e que agora tem uma balada, e também tem prédios aqui em São Paulo que o elevador é considerado assombrado. A gente tem aquela história do edifício Joelma, onde a gente tem as almas que ficaram presas ali no elevador das pessoas que foram carbonizadas, e também tem prédios com histórias de crimes que aconteciam lá dentro e os corpos eram jogados no alçapão do elevador. Então assim, achei curioso. Quero saber a opinião de vocês. O próximo relato é da Rafaela Rodrigues. O relato dela aconteceu em 2019, na época da quaresma, que ela disse que ela estava em uma época meio dark e ela estava decorando o quarto dela com os desenhos que ela fazia. Um dia, ela fez um desenho de mais ou menos 1 metro de altura de uma garota de olhos pretos. Ela não se lembra de onde veio essa inspiração, só chegou na cabeça dela e ela decidiu desenhar. E ela lembra que ela usou 4 folhas de sulfite para fazer. A mãe dela, quando viu o desenho, ficou assustada e disse que foi o desenho mais feio que ela já tinha feito. Ela até estava com medo de entrar no quarto da filha por conta do desenho. A Rafaela ignorou, porque a mãe dela sempre implicava com o que ela fazia. Ela colou o desenho na parede e pronto, seguiu a vida. Mas depois disso, ela começou a sempre acordar às 3 horas da manhã, sentindo uma respiração do lado da cama dela. Ela ignorava, achando que era só um pesadelo. Um dia, ela acordou com essa respiração e quando ela olhou do lado da cama, ela viu a tal garota dos olhos pretos parada olhando para ela. Ela piscou algumas vezes para garantir que ela não estava sonhando, mas não, aquilo estava lá e estava falando com ela. Ela dizia coisas como "vem comigo" e a Rafaela ignorava. Só que a garotinha não parava de dizer a mesma coisa. Então a Rafaela, assustada, pegou o celular e entrou embaixo das cobertas. Sem querer, ela ligou para uma amiga dela, que ela não falava fazia algum tempo. A amiga atendeu, a Rafaela contou o que estava acontecendo e a amiga disse para ela rezar o Pai Nosso. Ela fez isso e a garotinha começou a falar: papai mal, papai mal. Até me arrepiou, hein, tempos.
Ela continuou falando com a amiga em pânico e aí a amiga dela disse pra ela gritar a mãe dela, mas pra ela só responder quando ela tivesse certeza que era a mãe que estava ali. Então ela começou a gritar a mãe foi até o quarto perguntar o que estava acontecendo e a Rafaela começou a fazer perguntas específicas pra ver o que ela ia responder. Ela respondeu de forma correta, então a Rafaela finalmente saiu debaixo das cobertas. Ela estava chorando desesperada e perguntou pra mãe por que ela tinha demorado tanto. A mãe dela disse que não ouviu ela gritar, que ela ouviu a filha sussurrando no ouvido dela. Então ela acordou no susto e foi ver o que tinha acontecido. Foi só quando ela entrou no quarto que ela percebeu que a filha estava de fato gritando, até porque ela dormia com a porta fechada. Ela contou o que tinha acontecido pra mãe, a mãe ficou com muito medo e essa semana toda a Rafaela dormiu no quarto dos pais. Da mãe, no caso. Então ela fez uma limpeza espiritual no quarto dela e jogou o desenho fora. Depois disso, ela disse que não teve mais experiências. Meses depois, em novembro, ela disse que estava dormindo na casa de um namorado e ela não se lembra disso acontecendo, foi ele que contou pra ela. Ele disse que ela acordou no meio da noite, ficou olhando pra ele e disse: "Ele tá com você agora." E aí ele acordou ela perguntando: "Ele quem? Ele quem?" Quando a Rafaela acordou, ela ficou sem entender nada. Alguns dias depois, ela disse ter visto aquela mesma figura no quarto dele de madrugada. A figura estava sentada na cadeira e olhando pra ela. Ela acordou o namorado e os dois começaram a fazer uma limpeza espiritual de novo e rezar bastante. Depois desse dia, ela disse que não viu mais nada. Tinha aquela coisa, né? Arrume uma namorada e ganhe o espírito junto. Deus me livre, mas eu fico feliz que essa experiência acabou. O próximo relato é do Wendel Macedo. Ele compartilhou uma história que não aconteceu com ele, mas sim com o tio dele em 1972. Ele disse que foi uma época em que a família da mãe dele morava em uma chácara em São José do Rio Preto. Naquela época, eles não tinham televisão, mas um amigo do vô dele tinha. E aí o tio dele ia toda sexta-feira pra casa desse cara pra assistir filmes com o filho dele. Em uma sexta-feira de quaresma, o avô dele disse pro tio não sair. Afinal, é um momento que sair durante a noite pode ter algumas coisas estranhas acontecendo. Só que o tio dele, teimoso, decidiu ir mesmo assim. Ele chegou lá, os dois ficaram assistindo filmes e aí por volta das 10h30 da noite ele decidiu voltar para casa. A chácara desse amigo do vô dele ficava um pouco longe, então ele teria que fazer todo o percurso a pé sozinho. Quando ele estava a uns 10 minutos de caminhada, ele viu uma sombra atrás de um poste de luz e essa sombra estava se movendo. Então ele parou, ele se escondeu atrás de uma lixeira que ficava em uma das chácaras e ficou esperando. De acordo com ele, essa coisa que estava se mexendo não tinha o visto. A única coisa que ele conseguia identificar era que era algo bem grande e escuro. Ele ficou escondido por cerca de 5 minutos até que a coisa se levantou, olhou para os lados e entrou no meio de uma chácara que ficava mais à frente. Essa chácara tinha uma criação de porcos. O tio dele disse que assim que essa criatura entrou, os porcos começaram a gritar. Então ele começou a correr mais ainda e logo chegou em uma linha de trem. A chácara que ele morava ficava do outro lado dessa linha. Meu tio atravessou a linha de trem e correu pro portão da chácara. Quando ele olhou para trás, ele viu o mato se mexendo e pulou a cerca da chácara para entrar. Ele bateu na porta para que a minha avó abrisse. Quando a minha avó abriu a porta, meu tio jura que a criatura estava na cerca, olhando para os dois. De acordo com a avó dele, os olhos da criatura eram vermelhos. O tio entrou dentro da casa e a avó trancou a porta com um pedaço de pau para impedir que aquela criatura entrasse. Eles dizem que a criatura rodou a casa a noite toda. Logo pela manhã, quando todos se levantaram, algumas das galinhas da chácara estavam mortas e a porta da frente estava toda arranhada. A mãe dele complementou a história dizendo que era bem comum relatos de lobisomens que apareciam durante a quaresma. Ela também disse que próximo à chácara tinha um velho que mexia com algum tipo de magia e que muitos da região diziam que ele era o tal lobisomem. E não só isso, ele não só virava lobisomem na quaresma, mas também todas as sextas-feiras. Essa parte eu achei curiosa, porque eu achei que lobisomem era um negócio meio que de lua cheia, né? Uma vez por mês. Enfim, comentem de novo o que vocês acharam. Vou ser sincera que essas histórias de lobisomens e seres folclóricos são as que mais me deixam intrigada. O próximo relato é da Fernanda Araújo e ela mandou 2 relatos bem curtinhos. Ela disse que os relatos também não são dela, mas sim da avó e da tia. Elas não quiseram detalhar muito a situação porque elas ficam com medo. O relato 1 é da avó dela, que trabalhava até bem tarde da noite e voltava para casa de ônibus. Ela disse que em uma das noites da quaresma, quando ela estava voltando para casa, como
como ela fazia todos os dias, quando o ônibus parou no ponto, ela e os outros passageiros avistaram um cachorro enorme dormindo do outro lado da rua. Ela disse que todos ficaram muito assustados e começaram a gritar para o motorista fechar a porta logo e ir embora. De acordo com ela, aquele cachorro enorme seria um lobisomem. O relato 2 é da tia dela, que estudava à noite, e numa dessas noites ela estava voltando para casa quando avistou uma bola de fogo perto dela. Ela disse que largou tudo que ela tinha nas mãos, a mochila, o caderno, e saiu correndo. Ela também afirma que essa tal bola de fogo saiu correndo atrás dela. Naquela noite ela estava sozinha, mas depois do incidente ela nunca mais saiu sozinha de noite. Quando perguntam para ela sobre o ocorrido, ela diz que ela foi perseguida pelo boitatá. Essa história de bolas de fogo é uma coisa muito intrigante também, porque já tiveram relatos aqui no canal, não só relatos, mas histórias que eu contei para vocês, relacionadas à abdução e esse tipo de coisa, que as pessoas relatam essa bola de fogo. Se eu não me engano, teve no caso da Operação Prato e também de um homem que faleceu e que dizem que ele derreteu, assim, que falaram que tinham essas bolas de fogo no céu. E relatos de bolas de fogo não são só relatos do Brasil, tem relatos de fora também de pessoas que avistam esse fenômeno. O próximo relato é da Cauane. O evento aconteceu quando ela tinha 13 anos. Ela disse que ela costumava sair à noite para espairecer, algo que ela amava fazer até esse dia. Ela saiu, como de costume, por volta da meia-noite e ela lembra da mãe dela alertando para ela não sair porque era quaresma. Ela não era medrosa, não acreditava em folclore, nessas crenças todas, mas como era a mãe dela falando, ela prometeu que ela ia fazer um caminho mais curto e voltar logo. E tava indo tudo bem, faltava só um quarteirão para ela chegar de volta em casa. Ela disse que ela passou por uma pequena capela que ficava bem na beira da rua, e aí ela se deparou com um cachorro que estava em um estado deplorável, parecia que ele tinha acabado de falecer. Ela disse que o estômago dela ficou embrulhado e que ela acreditava que talvez um carro teria atropelado ele. Depois de andar uns 30 metros, ela começou a sentir um cheiro muito estranho, um cheiro que ela nunca tinha sentido antes. Ela disse que não parecia ser o cheiro do cachorro, era uma coisa muito pior, um cheiro de enxofre. Ela não se importou tanto porque, como era na beira de uma estrada e tinha uma pequena mata ali do lado, ela imaginou que era de algo que estava vindo de lá de dentro. Ela estava prestes a seguir o caminho dela quando de repente ela sentiu um bafo, um calor ou até mesmo uma respiração atrás dela. Ela congelou e sentiu um arrepio que ela nunca tinha sentido antes. Depois de alguns segundos parada, ela imaginou que era só a imaginação dela, então ela decidiu continuar andando. Só que conforme ela andava, ela sentia como se tivesse alguma coisa andando atrás dela. Então ela decidiu se virar para olhar, para garantir que não era um ladrão ou algo do tipo. Ela disse que foi a pior decisão que ela já tomou. Quando eu me virei, eu vi uma figura assustadora. Quando eu olhei, ele estava andando como um quadrúpede. Tinha o tamanho de uma moto. À medida que ele se aproximava, ele foi levantando. Era muito assustador e a aparência não tinha nada a ver como a gente vê nos filmes. Ele tinha um olhar de ódio. Os muitos pelos que ele tinha eram apenas onde costumamos ter pelos, nos braços, pernas e costas. O peito dele era pelado e sua respiração se assemelhava de um porco, ou seja, entre respirações profundas, grunhidos e gemidos. Ela disse que quando viu aquela figura, ela ficou paralisada e não conseguia se mexer. Ele foi se aproximando lentamente e ela finalmente conseguiu criar coragem de se virar e sair correndo. A sorte dela é que ela estava perto de casa, então ela conseguiu chegar bem rápido e se trancar do lado de dentro. Ela disse que não conseguiu dormir naquela noite e ela nunca mais quis sair sozinha, seja na quaresma ou não. Ela também mencionou que dizem que lobisomens não atacam sem motivos e não vão atrás de pessoas boas, mas, de acordo com ela, quem procura acha. Ela disse que tem muitas pessoas que não acreditam nela, mas só ela sabe o que ela viu. A próxima história é do Alisson Silva. Ele disse que era uma noite de quaresma bem calma e tranquila, onde estavam ele, o irmão mais velho e outros amigos da rua. Eles estavam brincando de esconde-esconde e o Gustavo, que era o mais novinho, ainda estava com o uniforme da escola. Era uma camisa vermelha e uma calça preta. Ele morava no segundo apartamento do prédio em frente à casa dele. E todos estavam na casa do vizinho que morava do lado da casa dele. Então, só para ficar claro, o Gustavo morava no prédio da frente e eles estavam no vizinho do outro lado da rua, que ficava ali do lado da casa da pessoa que tá contando o relato, que é o Alisson. Esse vizinho não estava em casa, eles tinham ido passar um período na casa dos avós, então a casa estava completamente vazia. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas eles estavam na casa desse vizinho que não estava lá? Pois é, de acordo com o Alisson, nessa época, na cidade deles, eles costumavam entrar na casa dos vizinhos sem mexer em nada, mas tipo, eles tinham essa liberdade. E eles estavam procurando um amigo deles que estava escondido
escondido nessa casa. E aí o Gustavo decidiu ir embora, ele disse que estava ficando tarde, ele já estava ficando com medo, então ele queria jogar videogame. O restante continuou a brincadeira. Eles não encontraram um amigo dentro da casa, então eles saíram pra rua para procurar em outros esconderijos onde ele poderia estar. Ele disse que nesse momento eles se depararam com algo baixo, vermelho e arredondado correndo muito rápido. Essa coisa teria passado por eles e foi até o final do terreno. Então eles chamaram o Gustavo, eles falaram: "Ei, Gustavo, para de assustar a gente". E aí eles foram indo em direção ao Gustavo, passaram até ele, mas aquela coisa passou correndo de novo. Quando eles viram a coisa pela segunda vez, eles perceberam que não era o Gustavo. Até hoje não sei explicar o que era. Passou correndo muito rápido entre nós, sem fazer barulho, e desapareceu bem na nossa frente. Algumas pessoas mais velhas disseram que era apenas fruto da nossa imaginação. Outras disseram que a bola vermelha que a gente avistou era o boitatá, mas era algo tipo redondo, com 1,20 m de diâmetro, vermelho, silencioso e rápido. Nada com chamas, luz ou brilhante. E aí, o que vocês acham que é? Tem mais um relato curtinho aqui da Angélica, que diz que cresceu no interior de São Paulo na década de 80, 90. E ela morava em uma das casas em que a janela do quarto dá direto para a calçada. Ela disse que a mãe dela tinha o hábito de deitar com ela até ela dormir e era quaresma. E aí ela se lembra de ouvir trotes de cavalos na rua. A mãe dela teria dito que era mula sem cabeça. Ela disse que ela era terrível e ela queria abrir a janela para ver. A mãe dela não deixou e aí alguns dias depois ela ouviu o mesmo barulho, mas dessa vez ela foi checar e ela não viu nada na calçada, mas ela disse que era inegável o barulho do trote do cavalo. O próximo relato é de uma pessoa que preferiu permanecer anônima, mas ela disse que a gente pode chamar ela de Lily. A história aconteceu em 2022. Na época, ela tinha 12 anos e ela estava no quarto dela jogando no tablet. De madrugada, ela viu o reflexo de alguma coisa na parede atrás dela. Essa coisa era uma garota com uma camisola branca, tipo aquelas de época. Ela tinha os cabelos compridos jogados para frente. Ela disse que a garota parecia muito com ela, só que ela estava cheia de sangue e tinha uma pelúcia nas mãos parecida com uma que ela tinha quando ela era mais nova, que era um cachorrinho rosa. Essa foi a primeira vez que ela viu. Alguns dias depois, teve uma outra aparição. O quarto dela é suíte, então tem a porta do banheiro, a porta do closet e a porta de entrada do quarto. De vez em quando, ela tem muita dificuldade para dormir, e esse dia tinha sido um desses. Ela estava deitada na cama esperando o sono vir, quando ela olhou embaixo da porta e viu que parecia que tinha alguém parado do outro lado. E ela começou a ver a mesma coisa nas outras portas também. Ela viu essa garota de novo, congelou e começou a gritar. Os pais dela foram checar o que estava acontecendo e depois disso ela não conseguiu dormir. Ela disse que esse evento aconteceu durante várias noites. A garota começou a aparecer nos sonhos dela também. Ela disse que a garota sempre ficava meio longe dela, mas em uma das noites, quando ela acordou, a garota estava bem próxima. Então ela gritou de novo e a mãe entrou no quarto para ver o que era. Só que dessa vez, a mãe entrou no quarto a tempo de ver a garotinha. Só que assim que a mãe dela entrou, a garota sumiu. Isso teria durado até o começo de 2023. A garotinha teria desaparecido com a ajuda de um amigo da família dela, que é espírita, e talvez ajudou a esse espírito ir embora. E o último relato do dia é da Aline. Ela disse que quando ela era criança, ela morava em uma casa que tinha uma praça na frente com muitas árvores. Em uma tarde, ela estava brincando sozinha enquanto ela observava algumas flores que tinham nos arbustos. E aí ela ouviu um oi. Era uma voz masculina e ela disse que gelou e tremeu inteira, porque não tinha absolutamente ninguém ali perto. Então ela saiu correndo para casa, morrendo de medo, contou para a mãe dela o que tinha acontecido e até aí tudo bem. Alguns anos depois, ela começou a estudar sobre meditação. Quando ela tinha 15 anos, um colega dela de 17 faleceu e ela ficou muito abalada, porque até então nenhuma pessoa que ela conhecia tinha falecido. E ela também era afim desse cara e ela nunca falou para ele. Então ela foi no velório e no enterro, quando ela chegou em casa, ela acendeu uma vela e começou a meditar. Ela começou a conversar com ele para dizer para ele ir embora em paz e para ficar tudo bem. Até que eu senti alguém engatinhando por cima de mim, deitando do meu lado direito e disse bem no meu ouvido: "Oi, Aline." Ela não estava pronta para aquilo, então ela levantou e abriu toda a casa.
Ela ficou em pânico. No dia seguinte, um amigo dela disse que sonhou com esse garoto que tinha falecido e que ele tinha falado como ele faleceu. Segundo ele acordou assustado no hospital e não sabia o porquê estava lá. Então ele se levantou da cama e saiu correndo, fugindo do hospital, e ele não entendia o porquê não conseguia falar com mais ninguém. Parece que o colega deles tinha falecido no hospital depois que o corpo dele rejeitou um órgão que ele tinha sido transplantado. Ela disse que nos próximos dias, todos os colegas ali tiveram alguma experiência bizarra. A mãe de um amigo teria dito para ela que ela abriu um portal e que talvez nem fosse a alma desse colega que estava com eles, mas sim um demônio. De acordo com essa mãe, acender as velas em casa e rezar do jeito que ela fez, você atrai qualquer espírito pelas redondezas. E aí ela orientou a Aline a tomar um banho com umas ervas e fazer alguns mantras que hoje ela não se lembra. Ela fez, deu certo e toda essa bizarrice passou. Ela voltou para as práticas dela de meditação e aí ela disse que teve a visão de um homem caindo morto na frente dela. Na mesma hora, ela abriu os olhos e foi mandar uma mensagem pro namorado. A resposta dele foi que mataram um homem na frente da casa dele naquele momento. Ela disse que depois ela decidiu parar de fazer as meditações e ela teve um período de depressão. Ela disse que até hoje tem sonhos de premonição e que o ouvido direito dela é extremamente sensível. Bom, isso me parece como uma mediunidade, e aí eu acho que se a pessoa quer desenvolver essa mediunidade, é bom ter alguém para orientar, né, e ajudar como fazer isso da forma certa. Mas achei bem curioso e bem intrigante. Todas as histórias foram bem misteriosas, quero saber a opinião de vocês e também quero saber se vocês têm relatos aí em casa. Se vocês tiverem e quiserem compartilhar, mandem para o e-mail umrelatoassustador@gmail.com. E até a próxima!